Faz de equilíbrio, hein? ...192 km de distância de Fiambalá. Um desmoronamento. Olha a estratégia para a moto ficar. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Santiago del Estero, na Argentina. O objetivo de hoje é sair daqui e ir para uma cidade chamada Fiambalá, que fica aos pés da Cordilheira dos Andes. Agora são 10 para as 8 da manhã, o dia já começa a amanhecer um pouco mais tarde, tá nublado. E para você que chegou agora nesse canal, essa é uma viagem que eu saí lá de São Paulo, fui até o Oceano Atlântico e agora o objetivo é chegar até o Oceano Pacífico. Tivemos alguns percalços aí nos episódios anteriores, mas tudo foi resolvido, graças a Deus, e agora estou aí prestes a realizar o outro objetivo da viagem. Vou tomar um café da manhã e seguir lá para Fiambalá. Acompanhe aí as próximas cenas. Pense numa blusa que segura o frio. Golf Ataque. Você encontra lá no site e pode usar meu cupom de desconto. Dei uma olhada. E ainda tem o capacete e o tênis para levar. Partiu! Aí, ó. Aqui já começou a esfriar um pouco. Fica bem próximo da termas do rio Rondo. Olha, as motocas já saíram cedo. Será que agora são 8h30? Deu uma calibrada no pneu agora que tá frio. Tava com 38 esse traseiro. E o da frente tava com 34 e eu coloquei 36. Nome da cidade, tem que abastecer. Fiambalá. Vou pôr o spot aqui na jaqueta. Spot Brasil, esse aqui é um rastreador via satélite, pessoal. Ele conta com o botão SOS. Independe de sinal do celular. Vou cair aqui desse lado dessa vez. Ainda bem que a jaqueta tem um ganchinho aqui. Eu coloco. Aí sempre que for sair tem que apertar aqui o botão de início de rastreio. Você pode mandar o link para os seus familiares. E caso seja necessário, você pode apertar o botão SOS. Vamos ver aqui, 551 km. Só conferir se ele traçou a mesma rota que eu. Eita, que beleza aqui, ó. Certinho. Até que a moto então ressuscitou, ó, 276 km e não entrou na reserva. Estava preocupado com esse consumo. Espero que tenha sido combustível. Apesar que eu coloquei Infinia, hein? A Infinia é como se fosse uma... Não sei se chega a ser uma Podium do Brasil. Ou às vezes até a normal aqui é melhor do que a Podium no Brasil. Sei lá. Uma corrida aqui, ó.
Pena que eu não pude conhecer muito bem a cidade aqui. Estava muito cansado, eu precisava descansar. Acho que agora eu recuperei as energias. Aí, ó, os prédios novos, prédios antigos. Vou começar esse vídeo aqui pedindo a proteção de Deus para que Ele possa abençoar a trajetória do dia de hoje. Que possamos solucionar e ter sabedoria para quaisquer imprevistos. Que eu grave um conteúdo legal, posso aproveitar e vocês também curtirem aí na casa de vocês. Falar também aqui dos apoiadores do canal. Se você precisar de seguro viagem, entre pelo link que está na descrição e faça seu seguro viagem da Vitalcard. Aí você pode usar o meu cupom de desconto THE Noronha. Olha o Golf, eu vou abastecer aqui. Daqui a pouco eu continuo. Super, vamos de Super. O que acontece aqui? Golf, eu gosto dessa marca de óleo, nós usamos na Teneré. Bom dia. Completar Super, completo. Aqui. Diferente. É diferente. De São Paulo, Brasil. Foi para Chile. ¿A Chile ahora? ¿Sí? ¿No te cansas de andar en moto? ¿Ah? ¿No te cansas de arriba de la moto todo el día? No compreendo. Habla más despacio. En la moto no te cansas de estar todo el día? Ah, sí, sí, cansa muy. Pero es un sueño. Fui hasta Atlântico, Oceano Atlântico, y ahora voy hasta Pacífico. Gulf, aceite Gulf. ¿Qué modelo? Depois, mira. Você já me seguia? Aquí, jefe. Hoje vou rodar 549 quilômetros. Tchau. Bom, então, como eu estava falando, se você precisar de equipamentos de proteção, roupa, vestuário, entre no site da Nacar ou na loja física também. Lá você encontra esses capacetes da Shoei, as roupas da Máquina, botas da TCX. E lá você pode usar meu cupom de desconto THI Noronha. Tanque cheio, café da manhã tomado, 10 para as 9 da manhã. Temos aí 549 quilômetros pela frente. Ford saiu do Brasil. Que vergonha, né? Saída da cidade até que é tranquila, não estava com muito trânsito. Só os faróis de 80 segundos. Então aqui perto fica uma cidade famosa no mundo do motociclismo, que é Termas do Rio Rondo. Tem um museu lá, tudo mais. A 70 e poucos quilômetros daqui. Mas com tudo que aconteceu, eu tenho que escolher uma coisa ou outra, não dá para fazer tudo. Então, vai ficar para uma próxima oportunidade. Sigo agora para Fiambalá. Estou pensando em ficar um dia inteiro lá, tem bastante coisa para se ver. Só que tá bem caro os hotéis, viu? Tudo mais de R$200. Eu paguei em alguns já 300, 270. Tiveram uns que realmente eram condizentes com o preço. Mas esse de hoje, por exemplo, é um hotel de no máximo R$100 no Brasil. Hotel bem antigo. Estamos bem longe da cordilheira ainda, ó, mas já aparecem montanhas. Mudou um pouco da paisagem do Chaco, que deve ser uma área de transição. Agora são 9h26, temperatura de 16 graus. E apareceu do nada uma serrinha aqui, molhada. Deu uns pingos agora há pouco. Aqui é sentido Lavalle. Ó. Parece aquelas estradas do litoral norte de São Paulo. Por essa eu não esperava. Bom, espero que hoje lá em Fiambalá esteja aquele céu azul, porque já é uma região desértica, né? Não quero levar chuva para lá. Muito menos pegar neve no Passo São Francisco. Dá. Oh, fazia tempo que eu não escutava esse
barulho de motor aqui, ó, sem vento, porque numa estrada reta você não escuta direito o barulho do motor. Na hora que você solta a mão do acelerador, ela dá uns pipocos. Será que eu vou ter que pôr capa de chuva? Espero que não. Me lembrou também aquela Ruta 9 lá de Salta para Jujuy, ou ao contrário, sei lá. Chama La Corniça. Ah, lá no fim do horizonte eu vi um céu azul, hein? Custa nada sonhar, né? Mas olhem lá, ó. Lá no finalzinho. O tempo deu uma fechada ali na frente. Será que é neblina ou garoa? Rapaz, será que eu vou ter que parar para pôr capa de lluvia? Olha, diminuiu a temperatura, 15 graus. E não é que é uma garoa fininha. Eu vou ter que pôr a capa, porque senão vai encharcar a jaqueta. Aí o bicho pega depois com o frio. Parar aqui no mato. Senão fica difícil de passar a bota. Haja equilíbrio, hein? Uma perna foi. Outra perna foi. Dura é. Você põe a capa aí, anda um pouquinho, para de chover. Mas faz parte, né? "20 minutos depois, encapado. E a chuva parou. Bora lá. Agora ficou mais quentinho. Foi até bom ter parado, porque acabou o cartão de memória. Eu ia ter que parar de qualquer jeito para trocar. Policia, tem umas policia que é umas casinhas caindo aos pedaços, coitados. Vilarejinho pequeno. Aí, bem-vindos Catamarca. Mais um vilarejinho, Las Canhas. Parece que não tem ninguém na cidade. Hoje é uma quarta ou quinta, é quinta-feira hoje. E a chuva me acompanha. Cheguei aqui num vilarejo chamado Banhado de Olanva. Cidadezinha tranquila. Sempre assim eu observo o mesmo padrão. Essas casas bem antigas, baixas. A pracinha sempre bem cuidada. Eu já saí da cidade e começa a estrada de novo. E a chuva não dá trégua. Faltam 400 quilômetros e agora são 10 horas e 41 minutos. A previsão de chegada foi para 2h57. Muito travado esse trecho anterior aí. Ainda mais com chuva, né? Tem que dar uma diminuída na velocidade. Mas tá bom, tá tranquilo aqui pra mim, com a capa de chuva, a polaina, a mão tá quente aqui dentro. O bom da polaina é que a água não escorre pra dentro da manga da blusa. Então fica confortável. Indo reto vai pra Tucumã. E aqui à esquerda, Catamarca. Acho que agora eu vou pegar a Ruta Nacional 38. Que isso aqui? É laranja, não? Acho que é mamão, avocado. Passo São Francisco, 602 quilômetros. É pra lá que nós vamos. Essa Ruta Nacional 38 é bem travada. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui no GPS o tanto de curva que ela tem, ó. Não tem um trecho que é reto, ó. Tá vendo? Curva atrás de curva. Eu acho que vai melhorar aqui na Ruta Provincial 120. Mas eu não consigo ver quantos quilômetros que... Isso! Muito bem. Quantos quilômetros são até lá? E sem contar que ela tá cheia de buraco. Mas assim, até agora eu não peguei cratera, né? São ondulações na pista.
E tá subindo, ó, 730 metros. Eu não sei o que eles fazem aqui com esses cavalos, que eu já encontrei vários grupos subindo essa estrada aqui. Não imaginei que fosse pegar esse tempo aqui já, perto da cordilheira. Estamos aqui a 962 metros. Fez 12 graus na serra. Agora estamos começando a descer. Aí o tempo já vai abrindo. Como se fosse uma divisão de ambiente. Você tá subindo a serra, tá nublado, garoando, neblina. Aí tá descendo aqui agora, ó, já não tá mais garoando. E a neblina tá lá no fundo. Não sei se nós vamos passar por ali de novo. Vejo um céu azul lá no fundo, hein? Isso é uma boa notícia. E olhem as montanhas aí no fundo, ó. Que bonitas. Isso não tem nada a ver com cordilheira ainda. Em algum momento do dia de hoje nós vamos atravessar a Ruta 40. Está escrito aqui, ó, Forges de Catamarca. Bom, a Ruta 40, eu e essa moto aqui já passamos no local que nós vamos atravessar hoje. Teria que chegasse um posto para eu tirar essa capa de chuva. A temperatura já foi para 22 graus. Agora são 11 horas e 28 minutos. Já rodei hoje 215 quilômetros. Bem-vindos a la tierra de Nostra Madre del Valle. Oba! Olha o motoca aí. Oba! Vou entrar aqui mesmo, ó, no Axion. Geralmente eu dou preferência pelo YPF. Ó, faltam 328 quilômetros. Aí daria para eu chegar até o destino sem me preocupar com abastecimento. Ah, isso aqui é gás. Gás natural. Que vacilo. GNC tá escrito ali. Nem vi se tinha gasolina ali. Agora também não vou abastecer aqui. Apareceu um Shell aqui, ó. Esse aqui é grande. 223 quilômetros, vou fazer a conta. Vem? É Lieno ou gasolina super? Super. Super. Completo. Ah, completo, sim. Sí. Por 11,99. 18,5. Ressuscitou a motoca. Largo viaje. Sim. Como 10.000 quilômetros. Sim, depois põe no YouTube e Instagram. Ya lo vamos a empezar a seguir ya. Oh, gracias. Ya lo empezamos a seguir ya con Instagram. Ya lo seguimos ahí. Muchísimas gracias, ¿no? ¿Usted viaja América do Sul. a América del Sur? Sim, desde Brasil. De Brasil, ¿eh? Aham. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias, Que ande hermanos. muy bien, tenga buen día. Bom dia. Ela se auto-arruma, essa moto aqui, é impressionante. Bom, já fiz uma parada rápida. Já estou contente com o consumo da minha moto. Agora vamos seguir viagem. Estamos a 323 quilômetros de distância. Deixa eu esqueci de pôr o microfone para carregar. Acho que é a saída aqui. Eu tô perdido aqui. Agora são 12 horas. Aumentou aí meia horinha da previsão de chegada, mas essas paradas elas são essenciais para dar uma esticada no corpo, dar uma hidratada. Eu engraxei a corrente de novo, porque eu peguei chuva naquela serrinha e tirei a capa. Espero não precisar colocar novamente, ó, porque ali tá as nuvens na montanha, mas nós vamos passar beirando ela ali, ó, vamos para a esquerda. Pessoal, e olhem só a falha que eu cometi. Deixei passar a virada dos 150 mil quilômetros da minha moto. Eu registrei aos 50, aos 100 e agora aos 150 eu deixei passar. Puxa vida. Complicado, hein? Mas ela completou essa quilometragem histórica
aqui na Argentina, rumo a Fiambalá. Ó, tô aqui nesse lugar aqui agora, ó. Perto de Catamarca. Que pena. Bom, não registrei os 150 exato, mas tô registrando aqui, ó, 150.150 quilômetros. Aí, ó. E começamos a ir em direção às montanhas. Estou a 237 quilômetros do destino. E aí saí da Ruta Nacional 38 e estou aqui na Ruta Nacional 60. Umas nuvens esquisitas aí, né? Vamos torcer para desviar delas. Por enquanto as montanhas ainda estão com vegetação. Não acredito que no lugar de hoje já vai ser deserto, região desértica. 615 metros de altitude. Eu nem pesquisei qual que é a altitude de Fiambalá. 150 mil quilômetros é quilômetro demais, não é? Para uma moto e uma pessoa só. Eu já devo estar passando dos 500 mil quilômetros de experiência. Eu acho que eu já passei, na verdade. Agora é rumo a 1 milhão de quilômetros. Que curvinha perigosa. Um desvio aqui, ó. Algum desmoronamento. E não parece ser algo novo, não. Eu tenho duas vontades com essa moto aqui. Uma delas é de percorrer todos os países da América do Sul. Falta Colômbia e Equador. E a outra virar 200 mil quilômetros. Não é coisa difícil de se fazer, não. Aí depois disso, quem sabe ela aposente. E de pouquinho em pouquinho estamos aumentando a altitude, ó, 1068 metros. E as montanhas já vão ficando com aquele aspecto de sem vegetação, ó. Já vejo cactos aqui. Estradinha muito sinuosa, mas muito bonita. Olha aí as montanhas. Pena que o microfone não capta muito bem o barulho do motor. Mas fazer essas curvas escutando o barulho do motor da moto é algo muito legal. Olha essa visão, ó. Estrada vazia. Aqui pega um pouco mais de vento, então atrapalha de escutar o barulho do motor. Mas quando tá lento e fazendo aquelas curvinhas em segunda, terceira, é muito bacana. Ó, deve começar aqui, ó. Pelo menos é o que indica a seta. Ó o relevo aqui, ó. Ali na frente tem uma curva grande. Ó, como muda em pouco tempo. Que legal. Vai pra lá, nuvem, vai pra lá. Acho que nós vamos pra lá agora, pela curva aqui, ó. Ali na direção do céu azul. 1176 metros de altitude. Olha que visão interessante ali. Parece que são dunas.
esquisito, né? Um lago, talvez. Vamos ver se a gente chega mais perto. Deixa eu ver, dá pra ver daqui, ó. Não sei lá o que é, mas se a gente passar por ali eu mostro pra vocês. E olha aí, ó, que paredão lindo. Bom, aquele negócio ali parece areia que tá no pé da montanha. E lá no fundo um baita de um paredão. Aqui parece que vai sair uma estrada que vai pra Belém, se eu não me engano. Vamos ver. Tá escrito aqui, ó. Não, Belém é pra cá. Pra cá é Pomã e Andalgala. O caminhãozinho velho ali, ó. Vendendo mel, tortilhas. Nós vamos passar aqui, ó. Que lugar bonito, não? Que bonito, não? Mira que bonito, ó a lua. Não sei se a resolução da câmera permite que vocês vejam a lua. Olha, nós atravessamos a montanha verdinha, as nuvens ficaram pra lá. E aqui tá esse céu azul lindo de Deus. 1h16, 22 graus. Que presente de Deus. Mais uma vez aqui na região da Argentina. Rumo ao Pacífico. E olhem aí, já mudou mais ainda. Tô aqui ao lado da Vila Mazan. Ó, 192 quilômetros de distância de Fiambalá. Nós viemos lá de trás, ó. Cheguei aqui no vilarejo Almogasta. Acho que é isso. O Aimogasta. Na verdade eu entrei aqui só pra ver se tinha posto, porque tinha um desvio da cidade pra passar por fora. Mas é legal conhecer essas cidadezinhas no meio do nada, né? É diferente. Olha aí, ó. Deixa eu ver, tem que entrar aqui. É mais uma pracinha charmosa. É posto de gasolina que é bom nada. Apesar que assim, a minha preocupação é se em Fiambalá tem posto. Eu não pesquisei isso. Que a gasolina que eu tenho aqui, eu chego até lá. Ah, o posto ali, ó. Tem o YPF ali atrás, ó. Aqui, muchacho. Deixa eu ir pra sombra. Olá. Vem. Bom, já fiz uns 15 minutos aqui. Uma alongada nas costas, tá doendo as costas, sabe? Tem um músculo que dói bastante. Bem perto da coluna. Aí a previsão foi para 15h51. 4 horas é o que eu previa. Vou voltar aqui para a estrada, tanque cheio. Eu olhei no mapa aqui, lá em Fiambalá tem posto de gasolina também. Mas por via das dúvidas eu já completei aqui. 160 quilômetros. Não sei se vocês que viajam de moto também tem essa dor. É no músculo assim, ó, de comprido, bem perto da coluna. Chega a queimar. Isso que eu tentei treinar ele na musculação 1 mês antes da viagem. Mas não tem exercício que pega diretamente ele. Isso atrapalha demais assim quando eu vou rodar bastante, porque dói mesmo. E é o músculo, não é nenhum nervo, não é hérnia de disco, nada. Isso aqui é uma pista de kart.
E mais alguns quilômetros nós vamos atravessar a famosa e emblemática Ruta 40. A hora que chegar lá no cruzamento eu vou mostrar para vocês. Também ver se eu lembro desse trecho que eu atravessei há alguns anos com essa cabrita aqui. E eu digo uma coisa para vocês, a gente não vai somente cruzar a Ruta 40, nós vamos rodar alguns metros ou poucos quilômetros até sair dela. Ó, a 40 é aqui, ó. Aí, ó, quilômetro 4.000. Ah, será que não vale ali? Tirar uma foto? Vale, né? Calma aí, GPS, não fica bravo comigo não, que é coisa rápida. Fiambalá 117. Tem um motoca aí, ó. Opa. Ruta 40, aí vamos nós por um pedacinho. Aí eu tenho mais uma placa aqui, ó. Quilômetro 4.000, La Rioja. Não deram nem 5 quilômetros. Agora eu vou seguir aqui para minha ruta. Ruta 60 e deixar 40 aí para trás. A Ruta 40 eu já tenho praticamente 90% percorrida. Falta bem pouquinho. Ó, ela vai pra cá, a Ruta 40 aqui pra direita. Aqui é sentido Passo São Francisco. Tá faltando aquele trecho lá de Susques até La Quiaca, que eu fiz por asfalto. Eu não fiz pela Ruta 40 em si. Aí teve uma viagem que foi essa que eu passei nessa parte da Ruta 40, que eu fui até Mendoza. Aí de Mendoza eu subi até Susques pela 40. Aí tá faltando só o trecho lá do quilômetro 0, que eu fui no antigo quilômetro 0, que é lá onde fica o Marjorie Glen. E aí tem um outro lugar lá que eu não fui. Então, se for pegar ela inteira, eu creio que eu já fiz 90%. Olha que imagem fantástica. Aí tem um mirador aqui. Mas também acho que isso tá só para ver o rio. Não tem muita coisa interessante para ir nesse mirador. É melhor olhar aqui da estrada. Faltam 78 quilômetros. 3 horas da tarde agora. Essa aqui é a cidade de Copacabana. Eu tô com fome, hein? Se tivesse umas empanadas por aqui, eu pararia fácil. Mais uma cidade, Tinogasta. Olha o parque de placas solares, ó. Tinogasta, estamos a 53 quilômetros de Fiambalá. Rio Latroia. E estamos chegando, 23 quilômetros que não chegam nunca. 3,36. Temperatura de 21 graus. Como mudou, né, a imagem, assim, a vegetação do início do dia para agora. 1.400 metros de altitude. E até que enfim, sejam bem-vindos a Fiambalá. Bem-vindos a Fiambalá. O que é isso aí? Um índio?
Controle aqui chegando na cidade. Estamos chegando, ó, Passo São Francisco. É pra cá, ó. Deixar ele pra depois. Acho que é aqui, ó, a hospedagem. É esse nome aqui, ó. Turismo Excursiones. Aqui tem um posto cheio de adesivo. Ali, ó, Hotel Terrara. Esse que eu reservei no Booking ontem. Vou ver aqui. É aqui mesmo. Chegamos. Olha o dog. Pode deixar ele sair? É para arriba? Sí, por la escalera. Sim. 108. Não enxergando é nada. Aqui. Listos. Pensem em alguém cansado. Sou eu. Bom, então já coloquei as coisas no quarto. Agora vou comer alguma coisa. São 4h15. O lugar é aqui, ó, da hospedagem. E tô pensando em ficar um dia aqui. Parece que tem uma terma. Olha o motoca perdido ali. Tem uma terma aqui perto, vou deixar amanhã para descansar e ir até essa terma. Ficar um tempo. Olha uma moto igual a minha. Não sei se é brasileiro. Provavelmente não. Achei aqui no posto de gasolina para comer. O resto tá tudo fechado. Coisas que só acontecem com quem viaja. Fui pagar a conta ali das empanadas com cartão, que eu não estou com dinheiro aqui. E a máquina descarregou e ela não tem o carregador. Aí a solução, ela me deu a máquina para eu carregar um pouquinho aqui no hotel. E daqui a pouco eu volto lá para pagar. Bom, aproveitando aqui para trocar a pastilha de freio. Que ela tá bem gasta, então como agora tá tranquilo, vou fazer essa troca aqui para eu não me preocupar com isso depois. Olha a diferença da pastilha que estava na moto para uma nova. E a estratégia para a moto ficar com a parte de trás levando abaixada. Aí pessoal, serviço feito. Pastilha nova, pronta para mais até o final dessa viagem. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, de mão suja, trajeto concluído com sucesso e pronto aí para desbravar mais um pedaço aqui da cordilheira. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostaram, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva e não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram @thnoronha. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!